Som. 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 Feliz sábado aos irmãos. Segundo me passaram, hoje é o sábado de mordomia, correto? E quando a gente vai falar de mordomia, o que vem na mente dos irmãos? Mordomia. O que vocês pensam? Dízimo, oferta. Geralmente o pessoal prega sobre isso, né? Eu queria falar com vocês essa manhã sobre a mordomia, mas de uma perspectiva um pouco diferente. Há cerca de 3 sábados atrás, o pastor Jean já esteve aqui, o nosso departamental de jovens, e já falou sobre a mordomia referente aos dízimos e ofertas. Então eu queria nessa manhã abordar a mordomia em outras questões da nossa vida, porque a mordomia é muito mais do que dízimo e oferta. Então, para começar, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas 19. Lucas 19 será a história que nós vamos um pouco hoje. Como eu comentei, eu tenho mania de falar o título do sermão. Então, o título do sermão de hoje é Um Encontro Inesperado. Nós vamos estudar sobre isso hoje. Lucas 19, a gente vai ler dos versos 1 até o verso 10. É uma história bem conhecida até. E vamos abordar a mordomia na história desse homem que foi Zaqueu. Então, agora que estamos com a Bíblia aberta, eu gostaria de fazer mais uma oração com os irmãos. Oremos. Senhor Deus Pai amado, queremos te agradecer por ser um Deus tão bondoso que habita nas alturas, mas também conosco, abatidos e contritos de espírito, Pai. Pedimos que o Senhor nos guie nesta manhã e que o Santo Espírito possa mudar a nossa mente, para que possamos aprender algo mais profundo sobre Ti e sobre as Tuas verdades nessa manhã, Pai. Nos capacite para que possamos compreender o que iremos dizer agora, Pai, e sairmos daqui mordomos melhores para a Tua obra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Inicialmente, vamos ler os versos. Eu queria que algum irmão lesse Lucas 19, verso 1, para a gente começar. Alguém leu o verso 2? Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era este o chefe dos publicanos e era... Verso 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Obrigado, irmão. Então vamos começar aqui. A gente vê que a história acontece em Jericó. Entrou Jesus em Jericó e ia atravessando a cidade. Jericó, naquela época, irmãos, era uma cidade muito importante, só que não era a mais importante. A mais importante era Jerusalém. E Jericó ficava no caminho. Então, digamos que as pessoas queriam ir para Jerusalém e as que queriam estar em Jericó, todas passavam por ali. Em resumo, era uma cidade que tinha um fluxo muito grande. Vamos dizer, por exemplo, a cidade mais importante do país é Brasília. E vamos dizer que a segunda mais importante do país é Cuiabá. Vamos puxar um pouco o saco aqui da região. Então, as pessoas que querem ir para Brasília, elas teriam que passar por Cuiabá para ir até Brasília. E as pessoas que querem ir para Cuiabá, vêm para cá também. Então, sempre tinha muita gente em Jericó. Por esse motivo, Jesus ele vai passando em Jericó. Jesus ele não planejou ficar ali. Ele estava atravessando a cidade, uma cidade grande. E eu queria trazer agora a primeira coisa que o texto nos ensina. O verso 2 fala o seguinte: eis que um homem chamado Zaqueu, o que diz na sequência? Maioral dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, porque era de pequena. Aqui vem a primeira questão, irmãos. Zaqueu era um homem que era maioral dos publicanos. Ele era muito importante, tinha um poder financeiro, uma influência na região muito grande. Mas ele não conseguia ver Jesus porque ele era pequeno. As ruas de Jericó, para quem não sabe, não são que nem as ruas de hoje. As ruas dessa Jericó dessa época, que foi reconstruída alguns anos depois, ela tinha a largura das ruas de cerca de 2 metros, 2,5 metros, 3. Ou seja, era uma rua bem estreita. Se Jesus estava passando ali e tinha essa multidão, realmente não dava para ver. Só daria para ver se as pessoas vissem Zaqueu pequenininho e dessem espaço para ele. E as pessoas não deram. Porque, como a gente vai ver na história mais para frente, Zaqueu não era uma pessoa honesta. Ele tinha muitos defeitos. Eu escutei uma frase de um amigo meu faz um tempo atrás sobre Zaqueu que eu guardo comigo. Quando nós usamos as pessoas como escada, quando nós usamos as pessoas como degraus para tentar subir na vida, em algum momento essas mesmas pessoas se tornam barreiras.
na nossa vida também. Se eu fico durante a minha caminhada na igreja, ou na minha caminhada no trabalho, usando as pessoas como degraus, querendo chegar a um lugar, subir em cima das pessoas, me aproveitando delas, se em algum momento eu precisar delas, eu vou ter uma barreira. E aqui entra a primeira mordomia, a mordomia nos relacionamentos. O mordomo cuida do que Deus nos dá. E eu pergunto para os irmãos, na igreja é importante ou não o relacionamento entre os irmãos? É importante. Se as pessoas aqui não se derem bem, a coisa funciona? Não funciona. E mesmo assim, esse é um tipo de mordomia que nós não prestamos tanta atenção. Deus nos deu um privilégio gigantesco, que a gente tem uma caminhada que não é sozinho. A gente pode se relacionar com o nosso próximo e pode ter um relacionamento que pode ser bom ou ruim. E muitas vezes nós não cuidamos disso. Nós não cuidamos de como estão os relacionamentos. A gente não cuida da maneira de conversar com o irmão, de chegar até ele e ajudar. A gente falou de manhã na sala dos jovens sobre uma frase. Alguém já escutou? Vou repetir o que a gente falou na sala dos jovens. A frase, a salvação é individual? Sim, né? É uma frase bem conhecida também, que a gente fala, a salvação é individual. Eu pergunto, isso é totalmente verdade? Não. Não. Apesar da escolha de se salvar ser pessoal, é uma caminhada pessoal, o processo de salvação não é individual. As pessoas precisam uma das outras. Quem aqui não é adventista de berço? Levanta a mão. Temos uma boa quantidade. Alguém chegou até vocês e contou essa verdade para vocês. Alguém chegou e convidou vocês para estudarem a Bíblia. Alguém chegou e mostrou essa luz. E quem é de berço foram a nossa família, nossos pais. Alguém chegou até você e te mostrou isso. Alguém chegou e estudou com você. Alguém chegou e te ajudou na caminhada toda. Então, como é que a salvação pode ser algo que é individual? A salvação é um processo coletivo. Depende de mais pessoas. E talvez uma das maiores coisas que Deus nos deu é esse privilégio de sermos mordomos nos relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia. E é fácil ou é difícil? É difícil. Eu acho difícil. Eu acho que a parte mais difícil de lidar é o relacionamento. Quem aqui já trabalhou com campo, com agricultura ou com pecuária? Temos algumas pessoas. É mais fácil lidar com o campo, com os bichos ou com a pessoa? No campo. Com o campo, né? Com o bicho também. Você xinga o bicho não responde, né? Ele vai quietinho ali. Lidar com pessoas não é fácil, mas é uma grande responsabilidade que Deus nos deu, que é cuidar dos nossos relacionamentos. Se nós temos bons relacionamentos, estamos pregando, e nem tanto falando, estamos pregando com a nossa vida, com o nosso testemunho. Tem aquela frase que muito evangelista usa, né? Pregue Cristo sempre, e se for necessário, use palavras. Então, pregue Cristo sempre. Se for necessário, você fala. Se não, você prega o seu testemunho. Vamos seguir lendo? Alguém pode ler o verso 4? Lucas 19, verso 4. Por esse motivo, correu adiante da multidão, subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. O que o verso 1 fala? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Se Zaqueu se demorasse para ir até Jesus, ele ia conseguir falar com ele? Provavelmente não, porque ele ia atravessar a cidade e ir embora. Então, aí vai mais uma lição. Nós temos que ter mordomia com as chances que Deus nos dá, com as portas que Ele abre, porque muitas vezes as oportunidades, elas passam. Deus te dá uma oportunidade e você às vezes não valoriza, você às vezes não é um bom mordomo com essa oportunidade que Deus está te dando. E às vezes pela nossa demora em aceitar a oportunidade, ela passa, ela some. E isso vale muito para a pregação do Evangelho. Eu já fui muito assim, quando eu era adolescente, que não faz tanto tempo, eu tinha muito medo de dar estudo bíblico, muitas vezes. Um amigo meu vinha conversar sobre a Bíblia comigo e começava a tirar dúvida. E aquela, já que ele estava tirando dúvida sobre a Bíblia, aquela era a minha oportunidade de perguntar: você aceita estudo bíblico? E muitas vezes eu não perguntava. Dava aquela, você é muito incisivo, talvez eu esteja forçando a barra. E depois nunca mais a gente conversou sobre a Bíblia. E nunca mais a gente pôde fazer o estudo bíblico. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já passaram por alguma situação igual a essa, ou parecida. Que você teve uma oportunidade de chegar até alguém e falar de Jesus, e você achou que não era a hora e deixou para depois. E às vezes essa oportunidade não volta. Então, como mordomos, nós temos que priorizar e dar muita atenção às oportunidades
que Deus abre na nossa vida. A gente falou de duas coisas já. Mordomia nos, primeira coisa que a gente falou, relacionamento, e a segunda nas oportunidades que nós temos. Vamos seguir lendo aqui? Vamos para a terceira. Verso 5, alguém pode ler? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aqui eu quero abrir um parênteses. Zaqueu ele subiu na árvore para ver Jesus. Zaqueu não ficou visível para Jesus, estava numa árvore, estava bem dizer escondido. E o verso fala, né? No verso 4 que a gente leu antes, a fim de vê-lo. Zaqueu subiu do sicômoro a fim de ver Jesus, não de falar com ele. E no verso que a gente leu agora, Jesus chegou àquele lugar e olhou para cima. Quem que fez o primeiro contato? Foi Zaqueu ou foi Jesus? Jesus. E essa é uma grande bênção que nós temos. Nós não precisamos muitas vezes ir até Jesus. Se nós não formos, Ele vem até nós e nos busca. Amém que nós estamos aqui buscando a Jesus. Mas mesmo que nós estejamos lá fora, Ele vai até nós e nos busca. E Ele usa o que para fazer isso geralmente? Nós. Ele usa nós. Nós somos instrumentos dele para fazer isso. Então aqui estamos no evangelismo agora, por exemplo. Estamos sendo instrumentos de Deus para buscar as pessoas. Nós vamos até elas. Nós levamos essa mensagem. Isso é uma mordomia do quê? Da missão. Nós temos que ser mordomos da missão. Essa missão foi confiada a nós. Nós temos que ir até as pessoas, não ficar sentados esperando que elas venham até aqui sozinhas. Não é assim que funciona. O próprio Jesus olhou até Zaqueu, e vamos ler o verso 6. O que Zaqueu fez quando Jesus falou com ele? Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Quando nós vamos até as pessoas e nós mostramos que elas são importantes, falamos: olha, você é importante para mim, você é importante para Deus, Ele se importa com você, e você chama ela, a tendência, por você ter ido até lá e ter falado com ela, no mundo que nós temos hoje, que não valoriza ninguém, a gente vai mostrar que ela tem um valor muito grande para Deus. As pessoas recebem isso com alegria. Então, vamos recapitular de novo. Primeira mordomia nos relacionamentos, a segunda nas oportunidades, e a terceira mordomia na missão. As três mordomias que é o momento. Vamos ler o verso 7? Alguém pode ler? Olha que interessante. Todos que viram isso murmuravam, dizendo: ele foi se hospedar com o pecador. Quando as pessoas que nós conhecemos antes veem a nossa conversão, a tendência é elas apoiarem ou criticarem? Criticarem. As pessoas tendem a criticar. Em certas idades, como na adolescência ou na juventude, a tendência é que essa crítica influencie muito. Quando um jovem, por exemplo, está junto com os amigos dele, o pessoal está fazendo algo errado, ou quer ir para algum lugar, e ele fala que não vai, a tendência é que a pressão de grupo influencie e atrapalhe. E conosco não é diferente. Quantas vezes as influências do mundo nos atrapalharam? Muitas vezes o que as pessoas falavam para nós, para a gente se converter, sobre estar aqui buscando a Deus, isso nos influenciou. Mas essa mordomia é muito importante. A mordomia na influência. Nós temos que ser influenciados pelo mundo ou temos que influenciar o mundo? Nós temos que influenciar. E essa mordomia, a gente muitas vezes deixa ela de lado num cantinho. A gente não tem usado a nossa influência com as pessoas para trazer elas até Jesus. Todo mundo aqui, sem exceção, tem um grupo de amigos, tem um grupo de familiares, tem vizinhos. Todos nós temos pessoas que são do nosso ciclo de influência. E muitas vezes nós não usamos essa influência para trazer as pessoas até Jesus. E até o contrário. Muitas vezes nós somos influenciados por essas pessoas a sair e saindo devagarzinho do caminho. Tudo isso que a gente está falando aqui, vamos recapitular de novo. Primeira mordomia nos, a segunda nas, a terceira na, e a quarta nas influências. Essas quatro mordomias são em áreas da nossa vida, do nosso cotidiano. Quando a gente fala de dízimo e oferta, a pessoa que ela não está dizimando e ofertando, isso não é uma causa, isso é um sintoma. Quando nós começamos o nosso dia a dia a parar de usar as oportunidades, a nossa influência, a parar de atuar na missão,
a parar de trabalhar para Deus quando a gente tem essas oportunidades, isso se reflete no nosso dízimo de oferta, na nossa fidelidade. Porque nós não enxergamos a mordomia como algo que faz parte da nossa vida como um todo. E aí ela não vai aparecer em lugar nenhum. Vamos seguir lendo? Verso 8. Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. Se alguma coisa tenho tomado de algum homem, por falsa acusação, restituo quatro vezes. Obrigado, irmão. Olha que interessante. As pessoas murmuravam e falaram mal de Jesus estar com Zaqueu. Zaqueu escutou essas pessoas? Não. E isso é bem lógico. Mordomia vem da palavra mordomo, alguém que cuida da casa do seu senhor. Se essa pessoa é responsável de cuidar da casa do Senhor, ela está ali cuidando, vem alguém lá de fora e grita para ela: viu, eu quero que você faça desse jeito aqui. E essa pessoa escuta mais quem está fora do que o Senhor da casa que ele está cuidando. O Senhor vai ficar indignado, não é? Mas nós muitas vezes, como mordomos, nós preferimos escutar quem está lá fora falando do que o Senhor que nos deu os bens que nós estamos cuidando. Zaqueu diz o seguinte: se eu roubei alguém, eu vou devolver quantas vezes mais? 4. Zaqueu, ele aplicou aqui a punição mais pesada da lei. Vamos para Êxodo 22, verso 1. Êxodo capítulo 22, o verso 1. Quem achar pode ler. Êxodo 22, verso 1. Obrigado. Aqui está escrito uma das punições que tinha no Antigo Testamento para quem roubava alguém. E tinham várias punições. Devolver a mesma quantia, devolver a quantia talvez com 10% a mais, talvez o dobro. Mas Zaqueu, ele pega a pena mais pesada da lei e ele aplica em si mesmo. E isso é uma realidade que nós vemos muitas vezes ausente na igreja hoje. Com certeza, irmãos, já viram alguém que quando viu outra pessoa errando, falou: nossa, mas tem que fazer isso, tem que, sei lá, disciplinar, tem que remover. Mas quando acontece com a gente, ou alguém da nossa família, aí a pessoa quer uma pena mais baixa, né? Vamos ser, acontece. Vamos olhar com outros olhos, vamos ter compaixão. Nós temos que aplicar as penas mais pesadas a nós mesmos. Você pode ser extremista, você pode ir longe de uma pessoa só, com você mesmo. Com as pessoas que estão lá fora, nós temos que tentar ter a maior compaixão possível. Zaqueu deu um grande exemplo disso. Ele aplicou a pena mais pesada em si mesmo. E aqui vem mais uma mordomia. Eu chamei de mordomia na moral. Nós lidarmos bem com os conceitos morais que nós temos. A gente tem que tentar sempre aplicar de forma imparcial. Por mais que seja uma pessoa que é minha amiga, por mais que seja comigo, eu aplico o que tem que ser feito em mim, aplico o que tem que ser feito nessas pessoas. E agora eu queria ir para uma coisa muito interessante. Em quantos livros da Bíblia está a história de Zaqueu? Alguém sabe? Em quantos livros dos Evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Em quais dos 4 aparece a história de Zaqueu? É só em Lucas. A história de Zaqueu não aparece em Mateus, não aparece em Marcos, não aparece em João. Só Lucas conta essa história. E eu pensei o seguinte: se só Lucas conta essa história, ele colocou a história num local dentro do livro de Lucas que tem uma importância, tem algum significado. A história de Zaqueu está justamente no capítulo 19. E eu queria mostrar para vocês o porquê que essa história está aqui. Vamos para Lucas 18? Lucas 18, 25. Lucas 18, verso 25. Quem achar pode ler para a gente. É mais difícil ir entrar no reino de Deus do que o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Obrigado. Essa é quando, após Jesus encontrar o jovem rico, que era um jovem que tinha muitas riquezas, muitas posses, e Jesus falar para ele vender tudo que tinha, dar aos pobres, e Jesus, esse jovem não faz isso, vai embora. E Jesus fala essa frase: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Mas no verso 27, ele fala o seguinte: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Esse texto está entre os livros da Bíblia. E Lucas se preocupou em mostrar isso aqui na prática. Jesus acabou de falar: porque é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico se salvar. Vamos voltar para o Lucas 19?
Lucas 19, verso 2. Um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Zaqueu era uma pessoa rica. Então, segundo o que Jesus acabou de falar, era mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que Zaqueu salvar, porque ele era rico. Era muito difícil que ele salvasse. Vamos ler o verso 9? Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois este também é filho de Abraão. Ou seja, olha o que Jesus faz. Jesus fala o seguinte: é muito difícil a gente salvar, tão difícil quanto esse exemplo do camelo passar pelo furo de uma agulha. Mas para Deus é possível. É tão possível que aqui está a prova. Zaqueu, o rico, acabou de se salvar. Para Deus nada é impossível. E independente do quão longe ou de quantos erros nós temos cometido na área da mordomia ou em outras áreas da nossa vida, para Deus não é impossível Ele nos salvar. Ele nos busca em qualquer lugar que nós estejamos, independente de quão longe temos ido. E Ele nos chama de volta para que a gente possa ajustar as coisas. Ele sempre nos dá essa oportunidade. E Zaqueu, como a gente leu ali, no verso 8, ele restituiu a quem ele havia roubado. E eu pergunto, na mordomia é diferente? Se eu já sei que eu tenho que ser fiel, por exemplo, nas influências, na missão, nas oportunidades, se eu tenho que ser fiel em tudo isso, e também nos dízimos de ofertas, e eu não estou sendo fiel, eu posso deixar para trás o que passou, ou eu tenho que ajustar as coisas? Ajustar. Eu tenho que ajustar as coisas. Se você já sabia dessas verdades, se você não estava no tempo de ignorância, você já aprendeu sobre a importância da mordomia, quando você vai voltar a fazer da maneira correta, você não pode deixar para trás o que passou. Você tem que ajustar as coisas. E isso é uma mordomia de responsabilidade. Nós temos responsabilidade, nós temos deveres. E nós temos que ser bons mordomos com isso também. Se eu vou voltar a fazer o que é certo, eu preciso ajustar as coisas que ficaram para trás. Vamos ver o verso 10? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio com esse objetivo, de nos resgatar. Então, eu não sei em qual área da mordomia da sua vida, além do dízimo de ofertas, de tudo que nós falamos aqui, as coisas talvez não estejam muito bem. Eu não sei se talvez no relacionamento, na oportunidade, na missão, na responsabilidade, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: Deus ele está te chamando hoje, nessa manhã, para ajustar as coisas na mordomia da sua vida. Nós queremos ser bons mordomos. Pelo menos eu quero. Se alguém já quer Cristo, fala amém. Amém. Nós queremos ser bons mordomos para Deus. Queremos cuidar de tudo aquilo que Ele nos deu, dessa dádiva que Ele nos deu. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos que eu fiz no evangelismo também. O que vem primeiro, a obediência ou a bênção? Amém. A obediência ou a bênção? Amém. A bênção. Adão e Eva, quando foram criados, já tinham a bênção do Éden sem ter obedecido. Mas a bênção só se mantém se tiver a obediência. Ela vem primeiro, mas ela só vai se manter se tiver a obediência. O que Jesus está nos pedindo hoje, nessa manhã, é que a gente analise a nossa vida. Em que áreas da nossa vida nós não estamos sendo bons mordomos? Não só no dízimo de oferta, mas em todo o restante. Ele está nos convidando para ajustar as coisas. Eu queria ver uma última coisa com vocês. O que diz no títulozinho, depois do verso 10 de Lucas? Qual que é essa história que começa? Alguém pode ler para mim? A parábola das 10 minas. De novo, Lucas foi muito intencional. E ele colocou a parábola das 10 minas. Só que eu não vou ler o texto que está aqui em Lucas. Eu vou ler um texto da parábola das 10 minas em Mateus. E é o último texto dessa manhã. Mateus 25, 21. Mateus 25, 21, que é sobre essa parábola. Mateus 25 e verso 21. Que é o objetivo, é o motivo de nós querermos ser bons mordomos aqui na terra. De nós desde agora estarmos buscando ser bons mordomos. Eu queria só relembrar: nós temos que ter mordomia nos relacionamentos, também nas oportunidades, também na nossa missão, também nas influências. Essas são as principais áreas de mordomia da nossa vida, além da área financeira. E nós queremos ser bons mordomos por um motivo: que quando Jesus voltar e vier falar conosco, nós queremos escutar o que está aqui em Mateus 25, 21. Vamos ler? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel.
Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Amém? Eu quero escutar isso quando Jesus voltar. Esse é o meu objetivo. Eu quero buscar pela força dele ser um bom mordomo aqui na terra, para que, sendo fiel no pouco, sobre o muito na eternidade, ele nos coloque. Amém? A gente vai ter uma música agora. E se você deseja ser um bom mordomo e receber as bênçãos sem fim que Deus quer te dar já agora e também na eternidade, eu peço que você fique de pé enquanto o exaltar vai cantar. Exaltar e te desculpa. Amém. Oremos. Senhor Deus Pai amado, queremos te agradecer pelas infinitas bênçãos que o Senhor nos concede, Pai. Pedimos que o Senhor nos guie para que possamos ser a cada dia mordomos melhores na tua causa e na tua obra, Pai. Santifica a tua igreja, nos concede teu Espírito, para que possamos cuidar do que é teu até a volta de Jesus, Pai. Nos leve daqui também em segurança, possamos ter um sábado abençoado no nome de Jesus. Amém. Irmão, só para anunciar um negócio rapidinho, não teremos um Impacto de Esperança hoje à tarde, tá?
Já foi feito com o Together, mas quem quiser, temos 5 livros por irmão disponíveis para entregar para amigos, familiares, etc. O movimento de Impacto vai ser feito na igreja com alguns livros no meio do ano de novo, certo?